Então, o que você pode contar pra gente sobre esse conto? O que você achou da leitura? Você já conhecia Machado de Assis antes desse livro? Esse conto? Sim, né? Já conhecia e eu achei muito interessante. Sempre gostei de Machado de Assis por trazer essa questão realista, né? Por falar coisas da vida real, né? Como a gente diz, né? Porque esse livro ele vai abordar, é uma crítica à sociedade, né? A sociedade daquela época, né? O que é muito interessante, né? A gente vinha do romantismo, né? Depois a gente entra no realismo, né? O romantismo sempre com aquele casamento perfeito, aquela vida perfeita, né? E Machado de Assis, as suas histórias não são assim. As suas histórias para sempre, mas eu acho que Machado de Assis ele consegue, sabe, fazer essa mescla perfeita entre o romantismo, mas ao mesmo tempo mantendo o realismo da sociedade que vivia naquela época, que pode até tirar algumas lições para os dias de hoje, né? Inclusive. Exatamente. Quando a gente lembra da escrita machadiana, né? Ele transitou, né? Do romantismo para o realismo, mas a sua escrita ela é realista, né? Isso é muito legal, né? Que a gente vê uma crítica à sociedade da época, né? Ele não queria esconder, né? Os problemas da sociedade, né? Então, e o que a gente vê nesse livro é isso, né? Que ele está falando, uma coisa que ele aborda aqui, né? É o adultério, né? Que é relatado nesse livro, né? Que é um dos temas do nosso conto, né? É o adultério, né? E também tem outras questões que ele traz aqui, né? Em relação à profissão da cartomante também, né? Sim. Que ele faz toda uma crítica, né? A essa, digamos assim, ele já nem nomeia, né? A cartomante. A cartomante já tem um motivo também, né? É como se ela pudesse representar uma sociedade inteira. Um grupo inteiro, uma profissão inteira, né? Sim. Ela não tem nome justamente, né? Exatamente. É como se ele estivesse generalizando, que é o que acontecia muito naquela época. É uma generalização em relação à profissão, né? Ele tá falando aqui, digamos, não é só dessa cartomante, dessa história, né? É de todas as cartomantes, né? Pode ser qualquer cartomante. Qualquer cartomante, exatamente. Então, em relação aos personagens, né? O que nós podemos falar, né? Então, são 4 personagens, então, com a cartomante, né? Rita, esposa de Vilela, e amante de Camilo. Camilo, então, é citado aqui como o ingênuo da história, né? Digamos assim. Sim. Aquele que a mãe teve que arrumar uma profissão, aquele que foi seduzido pela Rita, né? Sim. O mais manipulável dos três. O mais manipulável dos 3. Vilela é visto como o homem sério, né? Bem sucedido, mais velho. Rita, uma dama formosa e tonta, né? Sim. Assim, o que o autor sugere, burra, né? A gente tem ele não escreveu burra, mas ele sugere isso. É que não pode ser bonito e inteligente ao mesmo tempo, né? Então, olha só, formosa e ele, o tonto ali, é isso que ele tá querendo dizer. Depois a gente vai entender até por quê, né? Sim. Tem algumas coisas que a gente pode abordar depois em relação a isso, né? Camilo ingênuo na vida moral e prática, né? Aí a cartomante, né? Grandes olhos, sonsos e agudos também, né? Uma italiana, que é falado ali que ela é, né? Sim, e a gente pode perceber até que, tipo, apesar da cartomante ela ser uma personagem que é generalizada, ela tem partes importantes. Por mais que ela esteja na história por uma coisa mais mística, digamos assim, que não é tão verdade, depois a gente vai vendo ao longo do conto, ela tá ali com uma certa importância ao longo da trama, né? Com certeza, eu acho que ela tem uma grande importância, né? A gente vai pensando, né? Tanto que é a cartomante. Exatamente. Tanto que o conto leva o nome a cartomante, né? Eu acho que ela tem uma importância bem significativa nessa história, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o enredo, então, né? Como que ele inicia. Como o Machado de Assis conta as histórias é interessante também, né? Que a história não inicia do início, digamos assim, né? Tem os flashbacks, né?
Sim, ele começa as histórias, tipo, pra fazer você entender de um jeito e aí depois é completamente diferente. Vai pra uma linha que você não pensou quando você leu só aquele início. Exatamente. Aí primeiro ele traz aquela citação que eu disse que é uma coisa que ele usa bastante, né, que é a intertextualidade, né? Aí traz uma citação de Hamlet, que é uma tragédia de Shakespeare, né? Que no início pode não nos dizer muita coisa, né? Mas talvez possa ter uma relação com a cartomante, né? Com o título, né, do conto, quando tu tá lendo, aí tu já vê ali Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Dá a entender que tu pode acreditar na cartomante, né? Sim, como se essa história fosse regida pelas coisas místicas. É isso. Como se tudo fosse acontecer do jeito que a cartomante disse. É, exatamente. Te dá, assim, uma falsa credulidade, né? Tu vai acreditar, parece, né? E Machado de Assis, acho que em todas as escritas dele, ele sempre faz isso, ele engana a gente, conforme a gente vai lendo. E tem pessoas que percebem, né, Laninha, pessoas que são mais... Tem esse costume mais de ler Machado de Assis, porque é quase uma profissão, eu acho, entender a escrita de Machado de Assis, porque realmente ele consegue engambelar a gente muito conforme vai indo a história. Exatamente. E aí, então, inicia nesse diálogo, né? Bem isso que tu tá dizendo, inicia um diálogo e parece que é um diálogo de dois namorados, né? Parece que Rita e Camilo são dois namorados que estão conversando no início. Que não tem nada de errado, que não tem nada de errado. certo. Aí depois Camilo ri de Rita, né? Inicia nesse diálogo, Rita está contando que foi na cartomante, né? Aí Camilo ri dela, porque que o melhor cartomante era ele diz, né? Então, tipo, ignorando, como se não importasse o que a cartomante disse, que era eles que decidiam o que ia acontecer a partir dali. Como se eles tivessem as rédeas da história. Exatamente. Então, aí depois a gente volta lá que a gente vai entender por que ela foi no cartomante, né? Aí nós vamos entender que Rita era casada com Vilela, né? E tinha se tornado amante de Camilo, né? Vilela e Camilo eram amigos de longa data, né? Sim. Aí moravam na capital, vieram, né? Mudaram-se para a cidade de Camilo ali, né? E aí essa amizade íntima, né? Trouxe intimidade. Aí já tem isso aí, né? Sim. Essa amizade põe intimidade, né? Depois a gente vê bastante intimidade, né? Aí tornam-se amantes, né? Aí tem por que ela foi na cartomante, porque Camilo começou a receber cartas, né? Cartas anônimas e se afastou porque eram cartas dizendo que todo mundo sabia que ele estava traindo, né? E com certeza deviam saber, né? Aí tem os vestígios, né? Que mandou essas cartas, né? Toda uma... Sim, parece que vai focar, a história vai começar a focar nisso a partir daí, mas no final é mais. Aí quem poderia ter mandado essas cartas? Aí onde eles se encontravam depois na história, a gente vê, né? Que Camilo e Rita se encontravam em uma casa e uma mulher sabia, né? Que era conterrânea de Rita, que morava numa casa, tipo um anexo, alguma coisa assim, né? Uma casa, tipo, nos fundos, dá a entender alguma coisa assim, né? Que era onde eles se encontravam. Então, havia uma mulher que sabia desse relacionamento, né? Mas a gente não sabe quem mandou as cartas, mas pode ser essa mulher, né? Aí pode ser a cartomante. Pode ser a cartomante. Pode várias coisas, né? Mas que nós nunca vamos saber porque não está escrito aqui, né? Sim. Isso não... É uma parte mais pra gente entrar dentro do livro, pra gente criar teoria sobre, eu acredito. Eu acho isso muito legal. Em qualquer tipo de escritor que consegue fazer isso, eu amo. Aí... nós descobrimos então que eles são amantes, ele se afasta por causa dessas cartas, né, que ele está recebendo, e Rita vai na cartomante para saber por que ele se afastou. A cartomante diz para ela ficar tranquila, vai dar tudo certo, né? Algumas coisas são assim óbvias quando a gente raciocina, né? Por que as pessoas vão na cartomante, né? Aí tu chega na cartomante, é uma mulher que vai na cartomante. A cartomante, você gosta de alguém? Sim, ela ela dá respostas, né? muito
óbvios, sabe? Que ela podia falar pra qualquer um. E que tem 50% de chance dela acertar e 50% de errar. Ela vai, por exemplo, uma mulher procura uma cartomante, né? É raro alguém que não goste de alguém, né? Você gosta de alguém? Ah, sim, ele também gosta de você, né? Aí ela já saiu toda tranquila de lá, né? Aí a gente volta pro início da história, né? Aí ela saiu tranquila de lá, resolveram parar de se encontrar por uns tempos, né? Sim. Se afastaram um pouco, né? Vilela percebe, né, que o amigo se afastou, o amigo diz que... Camilo diz que é uma paixão boba, né? Uma paixão frívola, né? O que não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Mas ele disse que ele estava apaixonado, que era só isso, por isso que tinha se afastado um pouco, né? Aí as cartas continuam chegando, né? Aí Rita pega uma dessas cartas e leva para casa dela, né? Para comparar a letra, né? Isso é outra coisa, né? Lá tá escrito que Rita era burra, né? Sim. Aí ela pega uma dessas cartas que o amante recebeu e leva para casa dela. Vilela é tido na história como um cara inteligente, né? Um cara esperto. É outra coisa que pode, né? E será que Vilela não achou essas cartas que a Rita levou, né? Eu acho que sim. Inclusive, essa parte que diz que que ela é burra, né? No início do conto. Quando... eu acho que não foi tão burrice. Eu acho que é uma coisa que todo mundo faria, sabe? Eu não acho que foi uma atitude burra, foi uma atitude comum. É isso que eu quero dizer. Porque apesar do Vilela ter sido escrito como um personagem que é muito inteligente, muito sagaz, eu acho que ela não ia ter isso na cabeça, porque ela devia estar pensando, não deve ser, sabe? Porque ela se mostra ser uma mulher mais mística, que acredita nesse tipo de coisa. Então, eu acredito que ela foi mais assim pelo... Emocional. Pelo emocional, não foi muito pela razão. Porque ela devia, lá no final ela devia, não, eu tenho certeza que não é, então vai dar tudo certo, sabe? Ela acabou levando essa carta pra lá, né? Aí passou um tempo, né? Aí Vilela começou a mudar o comportamento dele, né? Aí Rita observa que Vilela estava mais sério, né? Aí passa mais um tempo ali e Vilela chama o seu amigo Camilo na sua casa, né? Sim, com aquele bilhete. Aí tem todo aquele bilhete assustador, né? Como é que era? Vem já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Esse aí é um... Eu achei essa parte mais tensa, porque, tipo, ele fica repetindo isso, o que estava escrito no bilhete na cabeça dele, daí ele vai indo, aí ele desiste de ir. Aí acontece alguma coisa no caminho, mas aí ele fica, a gente fica agoniado junto com ele, sabe? Fica. Exatamente. Porque a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente fica, não pode ser. Aí essa parte tu tem razão, porque ela é o conflito da história, né? Sim. Essa parte é a parte, e é uma parte bem interessante também, que traz outras características da escrita machadiana, que é essa análise psicológica, né? A gente meio que entra ali na cabeça do personagem, né? Do Camilo, a gente sofre com ele, né? Porque ele tá com aquilo ali atormentando ele. Aquele bilhete vem na cabeça dele, vem já a nossa casa, e ele imaginando coisas, né? Sim. Imaginando que a Rita vai estar morta, ele até pensa em levar uma arma, né? Sim, e ele não leva. Não leva. E aí, então, quando ele tá se deslocando, né? Que aí fala ali na carruagem deles, que era o Tilbury, né? Aí acontece um acidente, né? E o destino, né? Ele tá bem pertinho da casa da cartomante, né? Sim, daí fica, tipo, é um sinal. É um sinal, né? Aí ele ficou ali e pensa, será que vou, será que não vou, né? E resolve ir na cartomante, né? Sim. Aí a cartomante chega lá, ele tava apavorado, né? Outra vez, né? Com uma cara de pânico, né? Ele chega lá, a cartomante olha pra ele, né? Parece um local, assim, escuro, né? Estrategicamente organizado para que uma luz fosse no rosto dele, né? Tem isso também que a gente percebe, né? Criar todo um clima, assim, pra ele se sentir mais... pra ele acreditar mais naquilo que vai acontecer ali agora. E a gente tem a impressão que é um local escuro, que aí tem só um ponto de luz no rosto dele, né? Digamos assim, que ele não vê ela, né?
Sim. Ele não via a cartomante, mas a cartomante tá enxergando o rosto dele, né? Aí ele, com uma cara de pânico, morrendo de medo, ela chega lá e olha pra ele, você tem um grande susto. E ele, sim. Por que será que ela achou isso? Por que será que ela achou isso, né? Aí, nossa, ela acertou, né? Ela sabe, né? Aí ele diz assim, e quer saber se acontecerá alguma coisa a você, né? Ela diz isso. E ele entrega, porque ele diz assim, a mim e a ela. Aí, né? Ela conseguiu... Ela já tem tudo que ela precisa. Ela já tem tudo que ela precisa, porque ela consegue tranquilizá-lo, né? Dizendo que não vai acontecer nada a nenhum dos dois. O terceiro desconhece, né, o fato, né? Tem essa... Ela fala isso, né? O terceiro desconhece o fato. Aí ele fica muito tranquilo, né? Completamente aliviado, né? E eu acho que provavelmente, por mais que ele amasse a Rita e tal, provavelmente ele não teria ido até a casa do Vilela se ele não tivesse tido essa paz de espírito que ele teve com a cartomante. Ela retornou a paz de espírito a ele, né? Aí ele ficou aí todo esse ambiente da casa da cartomante também, que é um ambiente que passa a credibilidade, né? Sim. Porque é um ambiente simples. Se ela fosse alguém interesseira, que cobrasse muito, ela estaria num ambiente luxuoso. É um ambiente simples. Ela não cobrou nada, ela não disse o valor para ele, né? Ele paga ela, né? Muito mais do que o valor, né? Sim, ela manda me pague que seu coração desejar. Isso é uma coisa que eu acho que é mais um estereótipo que Machado de Assis colocou sobre as cartomantes nisso. Porque eu não pesquisei sobre, mas eu imagino que não deve ser assim exatamente como acontece, porque não deixa de ser um trabalho, né? Por mais que não seja muito do nosso cotidiano, da gente ver, né? E saber como funciona. É um trabalho, então eu acho que não seria tão assim, tão tipo, sabe, contar com o acaso, sabe? Se ele vai ser uma pessoa boa, o suficiente para pagar um valor. Não sei se hoje em dia essa cartomante faria isso, né? Mas é que ela percebeu que ele estava feliz, né? É verdade. Ela percebeu que ele estava feliz, então, ela não quis dizer um valor, mas ela percebeu que de repente ela ia ganhar mais, né? E ele acabou pagando ela bem mais do que o valor que ela cobrava, né? Sim. Aí ele restituiu-se, foi tranquilo, né? Pra casa do amigo, né? Aí tem outra parte também ali que quando ele tá indo, né? Que ele olha acho que é o mar que diz ali que ele olha, né? E aí ele tem aquela sensação de futuro infinito, né? Que é uma ironia, que ele olha e é um futuro infinito, né? Não foi tão... Foi bem então, finito. bem irônico, né? Aí ele chega lá, né? E acontece a tragédia, né? Que aí a gente pode relacionar com o início da história que trouxe ali a citação da tragédia de Shakespeare, né? Sim, e tipo, as pessoas, elas começam o livro sem se importar muito com essa citação, sabe? Sem buscar o que é, que está relacionado a uma tragédia. Então, a gente começa o livro tendo uma grande expectativa. E daí, a cartomante, ela continua com essa nossa expectativa, apesar da tensão do outro momento, de quando ele recebe o bilhete. E daí, no final, só traumas. E é isso, não tem palavras. E aqui no fim também tem uma outra citação. Aí depois, quando ela sai de lá, a gente até tem a sensação, né? Se tu ainda não leu, que não vai acontecer nada, né? Sim. Quando ele sai da cartomante e vai lá, o que será que vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer nada. E traz de novo uma citação ali. Eu acho que é ele que lembra da citação acho que é a citação de Shakespeare, que de novo que tem aqui. Tem até um pedaço da história, tipo, antes de acontecer tudo isso, quando o Vilela tá pensando sobre, que eles também fazem muito isso ser culpa da Rita, né? Como se ela tivesse sido a causa, tanto que ela é a que morre primeiro, que é como se ela tivesse sido a causa de tudo isso que tá acontecendo. Ela que corrompeu esses dois homens pobres, coitados, que estão ali. Sim. Ela que gerou toda aquela situação e levou o Vilela a ter que fazer isso. E eu acho que isso traz muito, dá até pra gerar um debate muito bom a partir disso,
não só sobre avaliar e entender a escrita de Machado de Assis, mas também trazer isso mais para os dias de hoje, porque isso é uma coisa que acontece, né, ainda. Exatamente, tu levantou um ponto bem importante, que é a questão do feminicídio, né? Sim. Por que isso, né, nessa época aqui, né, esse livro, o conto aqui no início, né, ó, traz o tempo, né, aqui que é uma sexta-feira de novembro de 1869, né, a história se passa em 1869, o livro, o conto, ele foi publicado depois, né, mas nessa época a sociedade ainda admitia esse tipo de crime, né. Sim. É, tipo, é defesa da honra, não foi um crime, foi defesa da honra. Exatamente, era agora, né, a gente pode trazer para os dias atuais, né, seria um crime de feminicídio, mas nessa época a sociedade ainda admitia esse tipo de violência contra a mulher, né. Sim, e mesmo que os dois tenham sido mortos, eu acredito que a culpa tenha caído muito mais para cima da Rita, mesmo depois que os dois passaram pela mesma situação de terem sido julgados por viver o amor deles, digamos assim. Tudo bem que foi errado, porque eles traíram um amigo e ela traiu o marido. Mas mesmo assim, é uma atitude muito extrema para se tomar numa situação dessas, sabe? E a Rita é vista sempre como a serpente, né? A culpa Sim. foi dela, ela que envolveu ali E, o caminho, o enredo, né? Ao mesmo tempo traz ela como sendo uma pessoa ardilosa e ao mesmo tempo sendo uma pessoa burra. Isso são duas coisas que são muito atribuídas às mulheres, né? Não só no tempo em que o conto se passa, mas nos dias de hoje também. Exatamente. Eu queria te perguntar também, tu conhece mais tu tem mais alguma sugestão de conto, de livro, de Machado de Assis? Porque essa história realmente eu gosto bastante dela. Eu acho que ela não é uma leitura que não cansa, sabe? Tu vai indo, quando vê, acabou, e ela traz esses debates que a gente trouxe aqui agora. Eu queria saber se tem mais alguma indicação de leitura para passar pra gente. Aí, então, esse conto aqui, ó, eu escolhi ele justamente por ser uma leitura que ela é bastante cobrada em vestibulares, como eu falei, né? Tem um livro, eu indicaria o livro Várias Histórias de Machado de Assis, que esse conto, ele faz parte do livro, né? Então, seria interessante, né? Ele é uma leitura obrigatória para o vestibular da URGS, né? Então, para iniciar a leitura machadiana, é interessante os contos, né? Porque a gente sabe que é uma leitura que é um pouco pesada, que às vezes a gente tem que... É, mais rebuscada, com um vocabulário antigo, né? Que às vezes é distante do nosso vocabulário atual, né? Então, talvez seja melhor iniciar pelos contos, que são histórias mais curtas, com um único conflito, e aí tu vai percebendo como esse autor trabalha, e depois tu vai partindo para os livros. Eu acho interessante iniciar pelos contos mesmo. Sim, tá bem. Você chegou a ver conhecer pessoas que já leram esse conto, debater com elas sobre? Você acha que é um livro assim que ele é importante para a sociedade? Ele tipo seria popular, digamos assim, uma leitura que as pessoas gostariam realmente, sabe? Eu acho que ele é uma leitura prazerosa também. Se é nesse sentido que tu me pergunta, eu acho, apesar de ser uma leitura, uma publicação antiga, né, como eu falei, ele é uma publicação que ela continua atual, né? Ele trata de temas atuais ainda, né? O charlatanismo, que é falado aqui, ó, por essa cartomante, a gente vê vários casos na TV ainda, né, de charlatanismo, né? Sim. Aplicando golpes, tipo, como esses. Então, não deixa de ser um tema que é atual ainda, né? Sim, dá para tirar várias coisas para debater. Exatamente. Sim. Então, eu acho que Machado de Assis, ele é sempre, ele é atemporal mesmo, né? Ele traz, olha, ele escreveu isso aqui em 1889, 88, eu acho, que foi publicado, e olha, continua trazendo questões críticas à sociedade que são contemporâneas ainda, né? Sim. Esse livro tu pegaste aqui na biblioteca, né, do campus. Exatamente. Aqui, então, é uma adaptação do conto que é bem, bem legal, que é uma adaptação ilustrada, né?
Então eu peguei ali aqui na nossa biblioteca, então quem tiver interesse, né? E ele é bem fiel à escrita do conto mesmo, e com as ilustrações, então é uma leitura bem fácil, bem legal. Quem tiver interesse, está disponível ali na biblioteca. E o conto também, ele está em domínio público, como eu falei, né? Então é só, as obras de Machado de Assis, elas já caíram em domínio público, né? Então é só pesquisar ali. É bem fácil de a gente encontrar. pode fazer as fotocópias, xerox e ler tranquilamente, não tem esse problema. Eu mesma, para fazer aqui a entrevista, eu li pela internet, né? Que inclusive não tem as imagens, né? Para facilitar, manter o foco, porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito isso de não conseguir focar em uma coisa só. E as imagens ajudam bastante nisso, como tu disse. Bom, gente, esse foi o episódio do nosso podcast sobre o conto A Cartomante, Machado de Assis. Muito obrigada. Deixem sugestões de contos ou de livros que vocês gostem aqui. Deixem um like e é isso. Tá, eu vou agradecer também, agradecer a vocês pelo convite, gostei muito de fazer um podcast com vocês, agradecer a lembrancinha muito fofa que vocês me deram. Muito obrigada por ter vindo. Outra vez vocês podem sugerir, essa vez eu sugeri a leitura, então espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. A gente amou. Muito obrigada.